Começa mais uma edição do Porta Estreita, o podcast semanal com temas bíblicos que ajudará você no aperfeiçoamento da vida cristã. Assine o Porta Estreita no iTunes, Google Podcast, Spotify e nas principais plataformas. Olá, eu sou o pastor Alberto Júnior e esse é o episódio de número 8. Essa semana estudamos a lição de número 9 com o título Vivendo com Sabedoria. O verso para memorizar está em Efésios, no capítulo 5, do verso 15 ao verso 17. Lemos assim: Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. A visão de mundo e a identidade determinam valores e sabedoria. Uma cosmovisão pagã desenvolverá certo conjunto de valores e um certo tipo de sabedoria. O reino de Deus, sua cosmovisão e seus valores geram um tipo totalmente diferente de sabedoria. Por essa razão, Paulo não chama os cristãos a abraçar a sabedoria de uma das escolas filosóficas equilibradas, nem a imitar o orgulho greco-romano na luta pela virtude. Ao contrário, em sua opinião, a sabedoria cristã está enraizada no amor sacrificial de Deus, na luz e na moralidade pura de Cristo. O cristão sábio fugirá da sabedoria do mundo, que se expressa na devassidão sexual que tudo consome, na ostentação egocêntrica e no vício de beber vinho. Em vez disso, o cristão sábio acordará do sono do mundo, será iluminado pelo Evangelho de Cristo, será fortalecido pela presença do Espírito Santo, agarrará a oportunidade da salvação e adorará a Deus. A diferença entre a sabedoria deste mundo e a sabedoria de Deus consiste em compreender quem é o objeto da adoração. É Deus ou é o eu? Quem está no centro? É Deus ou a pessoa? De quem ela está cheia? De si mesma ou de Deus? A lição dessa semana, ela traz 3 temas principais. O primeiro deles: a sabedoria cristã está enraizada na revelação de Deus ou na luz de Cristo. Segundo ponto, a sabedoria cristã não é uma coleção de declarações engenhosas sobre a vida. Pelo contrário, é um estilo de vida, um modo de viver transformado pelo Espírito Santo, de acordo com o padrão que nos foi deixado em Cristo. E o terceiro ponto, a sabedoria cristã está relacionada com a salvação e adoração. É quase impossível pensar no apóstolo Paulo escrevendo sobre aspectos práticos da vida cristã e não incluindo a sabedoria na sua argumentação. O mundo antigo estava mergulhado em conversas sobre sabedoria. Apenas alguns séculos antes de Paulo, os gregos deram origem ao que chamavam de filosofia, isto é, o amor pela sabedoria. A filosofia se rebelou contra a sabedoria mitológica grega antiga, na qual Zeus, Metis, primeira esposa de Zeus, Atena, sua filha, e Apolo estavam associados à sabedoria de diferentes maneiras. Todos esses deuses eram consultados por seres humanos, tornando-se patronos de várias cidades ou grupos de pessoas. Por exemplo, acreditava-se que as pessoas que buscavam sabedoria em várias áreas da vida podiam acessar a mente ou o conhecimento do deus grego Apolo, por intermédio de Pítia, a sacerdotisa do templo desses deuses. Também conhecido como oráculo de Delfos,
Contudo, além de buscar a sabedoria de Pítia, o visitante do templo de Apolo poderia ser recebido e educado por várias máximas que constituíam a sabedoria délfica, das quais três eram as mais populares: conhece-te a ti mesmo, nada em excesso e a certeza leva à ruína. Outras máximas ensinavam o modo de vida grego, desde o respeito aos deuses até a condução de uma vida ética e o sacrifício da vida pela pátria. Embora os filósofos ou amantes da sabedoria tenham rejeitado os aspectos mitológicos de sua antiga religião, eles se colocaram na linha de sucessão ao oráculo de Delfos. Por um lado, os filósofos afirmavam que Pítia havia declarado Sócrates como o homem mais sábio da Grécia. Por outro lado, os filósofos fizeram uso da sabedoria délfica, especialmente da primeira máxima: conhece-te a ti mesmo. Por essa razão, a filosofia grega determinou e moldou o objetivo subsequente do pensamento ocidental, de buscar a sabedoria apelando para a razão humana. A mesma razão humana foi usada como fundamento para a ética ou para o estilo de vida grego. Outras filosofias, especialmente no Oriente, construíram-se sobre o mesmo fundamento da humanidade. O budismo, por exemplo, é uma proposta de um estilo de vida centrada na experiência humana e na psicologia. Apesar da rica diversidade de escolas filosóficas, tanto no Ocidente quanto no Oriente, todas compartilham de um fundamento comum: o princípio conhece-te a ti mesmo. Esse princípio mostra que essas filosofias representam um esforço centrado no ser humano para entender a realidade suprema da vida, e assim pressupõem um estilo de vida, um processo de tomada de decisão e um comportamento fundamentados na introspecção e na razão humana. Ao fazer isso, a sabedoria humana, tanto no Ocidente quanto no Oriente, rejeitou ou se afastou da revelação divina. Por outro lado, a característica fundamental da sabedoria bíblica é que ela está enraizada na revelação divina. Tanto Paulo quanto Tiago, eles mencionam características da sabedoria que outros filósofos também promovem: a tranquilidade, equilíbrio, moderação, justiça e etc. Contudo, Tiago caracterizou a sabedoria cristã como vinda lá do alto, Tiago 3,17, e não terrena, animal e demoníaca, Tiago 3,15. Paulo desenvolve o mesmo contraste entre a sabedoria cristã e a sabedoria mundana, apelando para os conceitos de luz versus escuridão. Por isso, ele adverte os efésios para que não sejam enganados com palavras vazias ou com as obras infrutíferas das trevas, pois ser enganado por essas coisas é ser insensato. Por que Paulo caracteriza a sabedoria do mundo de maneira tão sombria? Os filósofos do mundo também não receberam bons conselhos, ensinando um estilo de vida com base na justiça e no respeito mútuo? Sim, muitos deles. No entanto, por mais nobre que fosse o estilo de vida que a filosofia humana pudesse conceber, ele sempre seria deficiente, parcial e fundamentado na motivação errada, rejeitando a possibilidade da revelação de Deus. O problema das filosofias mundanas não está no que elas afirmam, mas no que elas rejeitam ou negam. Um filósofo pode ter um aspecto da vida parcialmente correto, mas a rejeição da possibilidade da revelação de Deus e do poder de sua intervenção no mundo torna sua filosofia inútil para a salvação e para a vida no reino de Deus. É por isso que, por exemplo, a impureza sexual não era considerada um problema na ética da maioria das filosofias, e mesmo que alguns filósofos promovessem a abstinência sexual, as razões para isso estavam erradas. No livro Testemunhos para a Igreja, no volume 2, na página 416, temos a seguinte citação: muitas ações que passam por boas obras, mesmo atos de beneficência,
se analisados rigorosamente, terão de ser considerados como induzidos por motivos errados. Muitos recebem aplausos por virtudes que não possuem. Aquele que sonda os corações vê os motivos, e muitas vezes os próprios atos que são vivamente aplaudidos pelas pessoas são por ele registrados como provindos de motivos egoístas e hipocrisia maldosa. Cada ato de nossa vida, excelente e digno de louvor ou merecedor de censura, é julgado por aquele que conhece os corações de acordo com os motivos que o induziram. Por outro lado, as palavras deles são vazias. Por que essas filosofias não têm o poder da graça, da redenção, do perdão ou do Espírito para nos transformar e nos ajudar a andar no caminho de Deus? Em uma carta, Ellen White ela descreve a importância da motivação e da revelação em relação à verdade e à filosofia. Diz assim: a fé em uma mentira não terá influência santificadora sobre a vida ou o caráter. Nenhum erro é verdade, nem pode tornar-se verdade pela repetição ou por fé nele. A sinceridade nunca salvará alguém das consequências de crer em um erro. Sem sinceridade, não há genuína religião, mas a sinceridade em uma religião falsa jamais salvará o ser humano. Posso ser perfeitamente sincera em seguir um caminho errado, mas isso não torna o caminho certo, nem me levará ao lugar a que eu desejava chegar. O Senhor não quer que tenhamos cega credulidade e chamemos isso de fé que santifica. A verdade é o princípio santificador e, portanto, cabe a nós conhecer o que é a verdade. Precisamos comparar as coisas espirituais com as espirituais. Precisamos provar tudo, mas reter somente aquilo que é bom, aquilo que apresenta as credenciais divinas, que põe diante de nós os verdadeiros motivos e princípios que nos prontificam à ação. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 49. É por esse motivo que a caminhada cristã que Paulo adotou, ela é baseada na revelação de Deus em Cristo Jesus. Somente o Deus da Bíblia, que nos criou, pode nos revelar quem Ele é, quem somos e como podemos viver para ser felizes. Somente Deus pode nos dar a graça e o poder para viver essa vida em seu reino. Em Efésios capítulo 5, Paulo não diz que os efésios estavam em trevas, mas que eles eram trevas. Entretanto, agora, no Senhor, eles são luz. Por isso, ele convida os efésios a andar como filhos da luz. E ele explica que andar na luz significa produzir o fruto da luz, toda bondade e justiça e verdade, viver de forma agradável ao Senhor e na luz de Cristo, iluminado por Ele. Assim, somos luz no Senhor, porque somos iluminados por Cristo. Os adventistas incluem o estilo de vida na lista de declarações doutrinárias. Seguindo Paulo, o estilo de vida não é secundário no cristianismo, mas parte central, ou seja, significa uma vida cristã coerente. Os adventistas expressam um ensino bíblico sobre o cristianismo como um estilo de vida em duas crenças fundamentais: a crença fundamental de número 19, a lei de Deus, e a crença fundamental de número 22, que é a conduta cristã. Além disso, o fato de que, em Cristo, consideramos nosso estilo de vida transformado como essencial para a experiência cristã, também se reflete em nossa disciplina na igreja e em nossos frequentes apelos por reavivamento e reforma. Nós vamos ter aqui agora um esboço detalhando aqui os pontos principais da lição. Efésios capítulo 5, do verso 1 ao verso 5, diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave.
Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, nós vemos aqui um tópico muito importante da lição, que nós precisamos imitar a Deus e andar apaixonados por Deus, pelas coisas de Deus. Paulo, ele usa o verbo andar como sinônimo de comportamento ou modo de viver. A nossa motivação para viver uma vida de amor precisa ser o sacrifício de Jesus. Primeiro, ele nos amou e se entregou de bom grado por nós. Ele foi um sacrifício substitutivo, carregando os nossos pecados. Jesus era um cheiro perfumado, agradável a Deus. Agora, o que evitar ao andar apaixonado e por quê? Primeiro, o que não se chama. Verso 3. Impureza e ganância. Pois eles não entrarão no reino de Deus. Fornicadores, impuros ou gananciosos, idólatras. O que é conveniente e o que não é conveniente? O que não é conveniente: palavras desonestas, tolice ou malandragem. O que cabe? Ações de graças. Nós precisamos caminhar como filhos da luz. Efésios capítulo 5, do verso 6 ao verso 10. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Nós não devemos apoiar aqueles que dizem palavras inconvenientes, porque estão sob a ira de Deus, pois são desobedientes. É importante salientar que a ira de Deus não é como a nossa. A nossa ira geralmente é uma explosão violenta, geralmente irracional, mas a ira de Deus é uma resposta justa contra o mal. Não participamos mais do comportamento das trevas, isto é, daqueles que rejeitam ou não conhecem a Deus. Agora somos luz, e nosso fruto no Espírito é toda a bondade, justiça e verdade, pois isso agrada a Deus. Caminhando na luz. A luz manifesta tudo, e o texto está em Efésios capítulo 5, do verso 11 ao verso 14. Lemos assim: E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que elas fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Paulo usa continuamente uma dicotomia: viver um estilo de vida que honra a Deus versus viver um estilo de vida imoral que se opõe a Deus. Aqueles de nós que escolheram viver um estilo de vida que honra a Deus são leves, e a luz é o que tudo manifesta. Paulo considera adormecido o cristão que participa das obras infrutíferas das trevas. Portanto, usando a letra de um hino, ele os chama a despertar e ressuscitar dos mortos. Desta forma, eles também serão capazes de refletir a luz de Cristo em um mundo de trevas. Iluminados por Cristo. Efésios capítulo 5, do verso 15 ao verso 17. Lemos assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor.
O que acontece quando somos iluminados por Cristo? Paulo nos explica aqui da seguinte forma, no verso 15: Não andeis como tolos, caminhai como sábios. No verso 17: Não sejais tolos, compreendei a vontade do Senhor. Observe que, para sermos sábios, precisamos entender a vontade de Deus. A exortação de Paulo nos diz como os que andam na sabedoria devem viver nos dias maus. E nós temos aqui duas palavras em grego. A primeira palavra é exagorazo, que significa aprender, redimir, que essa expressão ela era utilizada para pechinchas oferecidas no mercado. E a segunda palavra, a palavra kairos, tempo, momento, indica o momento oportuno para fazer algo. Enquanto esperamos a vinda de Cristo, os crentes vivem em um momento difícil. Devemos prestar muita atenção ao uso do tempo que nos resta, como caçadores de pechinchas. Devemos tomar sem demora o que Deus nos oferece em Cristo Jesus. Louvando no Espírito. Efésios capítulo 5, verso 18 a 20. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui que nós precisamos louvar com salmos, hinos e cânticos. Mais uma vez, Paulo nos apresenta dois pensamentos opostos: encher nossas mentes de álcool ou enchê-la com o Espírito Santo. Como a Bíblia indica, o álcool ele turva as nossas mentes. Sob um estado de embriaguez, somos facilmente levados à sujeira, aos xingamentos. Mas quando nossas mentes estão cheias do Espírito Santo, compartilhamos salmos, hinos e cânticos espirituais com nossos irmãos e cantamos e louvamos a Deus. Estamos cheios do Espírito, damos graças ao Pai em nome do Filho. Esses foram alguns pontos da lição dessa semana e nós chegamos ao fim desse podcast. Que Deus te abençoe e nos encontraremos na próxima semana. Até lá!